Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma cidade. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Estou aqui para contar um pouco da minha história. Para quem não me conhece, meu nome é Edivaldo, mais conhecido como Neném Quelé. Eu sou filho do senhor Francisco Antonino Sampaio, conhecido como Chico Quelé. Foi vendo ele fazer exercer a profissão de vaqueiro que eu me apaixonei. E eu consegui realizar todos os meus sonhos, vendo ele fazer isso ali e fazendo junto com ele. Hoje eu estou começando a ensinar meu filho, Marco Antônio. Se um dia for da vontade de Deus, ele poder levar essa profissão adiante. E se não, ele escolhe aquilo que Deus preparou para ele. Porque a profissão de vaqueiro, para mim, além da profissão, ela é mais que uma profissão, ela é um dom que Deus dá, escolhe alguns homens para poder dar. Não é todo homem que tem esse dom, é escolhido por Deus. E o meu maior sonho é ver esse daqui exercendo ela. E só tenho a agradecer a Deus por ter mandado também um bom inverno para nós fazer a comida dos nossos animais e ser mais feliz. E obrigado a todos. Cantemos o refrão. Aleluia, aleluia, Aleluia.
Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Meus irmãos e irmãs, sobretudo, assim com muita compaixão pelos seus animais, que vai ficar com um peso considerável em cima deles por 1 hora ou por mais de 1 hora, tentarei resumir rapidamente aqui. O seu Kelé disse ainda há pouquinho que as coisas boas que nós fazemos por amor, meus irmãos e irmãs, ser vaqueira ou vaqueiro, irmã religiosa, padre, bispo, tudo que Deus nos chama para a gente ser, nós precisamos pedir a Deus todos os dias o dom de Deus, para a gente não ser um mero profissional, um mercenário, alguém que faz algo só para ter algumas moedas para sobreviver. Mas quando nós fazemos as coisas por amor, irmãs e irmãos, os próprios animais sentem. Eu não tenho essa experiência nos últimos anos de cuidar de um cavalo, de um animal grande do porte de vocês. Mas os pequenos animaizinhos, ou as pequenas plantas que achei plantadas e as que eu plantei, elas convivem com a gente, elas sentem quando você as poda, quando você regra, quando você tira uma flor, e elas sentem quando você passa um dia fora de casa. Então eu imagino que não só os seus cavalos, mas todos os animais de que vocês cuidam, as pessoas para quem vocês trabalham, sua esposa, seus filhos, sentem muito a sua ausência, sentem muito quando vocês têm que se ausentar um pouquinho de casa. Então, meus irmãos e irmãs, é belo nós celebrarmos hoje, queira Deus, que todos vocês sejam vaqueiras e vaqueiros por vocação. Vocês viram o nosso irmão dizer, ainda há pouco, que ele quer muito que o filho dele siga o trabalho dele. Como meu pai também queria que eu morresse sendo roceiro como ele. Mas não deu certo, irmãs e irmãos. Muitas vezes os sonhos dos pais para nós, filhos e filhas, não é o sonho que a gente sonha. Mas há muitas maneiras, irmãs e irmãos, da gente ser vaqueira e da gente ser vaqueiro. Uma forma específica é cuidar dos animais com muito amor e zelo, como vocês fazem. Mas um vaqueiro tem que ser um bom pai de família, um vaqueiro do seu lar. Se tem uma comunidade de fé no seu lugar, é preciso ser um vaqueiro também lá, levando essa mensagem de Deus, ajudando a reunir e a unir as pessoas num mundo tão dividido, injusto, dilacerado como o que nós vivemos hoje, aonde o mais errado, o mais violento parece ser o mais certo, parece ser o mais justo, parece ser aqueles que muitas irmãs e irmãos nossos aplaudem e valorizam. Talvez no fundo da sua consciência, tendo consciência de que está errado, de que é um modismo, de que é uma onda que está passando. A primeira leitura e o Salmo, meus irmãos e irmãs, falou bastante no valor da mão de Deus sobre nós, sobre nossa família. Quando nós falamos na mão de Deus, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando no coração de Deus, o sagrado coração de Jesus. É Ele que dá o dom para vocês, para mim, o dom da gente ser vaqueiro no sentido amplo, e até de querer que nossos filhos sigam também isso que nós fazemos com todo o coração. Alguns filhos vão seguir,
outros vão escolher outras coisas. E o irmão que falou aqui ainda há pouco, antes de mim, foi muito feliz quando disse que está disposto a apoiar. Quer muito que o filho siga a intuição que ele segue por amor, mas ele apoia aquilo que o seu filho quiser ser, via ser. Isso é belo, irmãs e irmãos. Desejar o melhor para nossos filhos. Pedir a Deus o mesmo dom que Deus nos deu e que a gente zela, mas também estarmos dispostos a acolher outros dons que nossos filhos venham a querer seguir pela vida fora. Então, meus irmãos e irmãs, nós fazemos parte com alegria desses discípulos que Jesus escolheu e mandou vocês e eu dizermos que o reino de Deus está próximo, está pertinho da gente. E esse reino de Deus, irmãs e irmãos, acontece quando a gente se quer bem uns aos outros, quando a gente se respeita, quando a gente não procura derrubar ao outro porque a gente acha que está um pouco melhor do que a gente, e às vezes nem está. Às vezes está materialmente, mas não está espiritualmente. O reino de Deus acontece, irmãs e irmãos, quando vocês cuidam direitinho dos seus animais, que têm também o sopro de Deus. Não são batizados, evidentemente, como nós, mas sentem, irmãs e irmãos, têm suas necessidades de água, de comida, de zelo e até de carinho. Quantas vezes vocês não apaziguam um touro bravo, uma novilha, ou até o seu cavalo, fazendo um pouco de carinho na testa dele, dando o alimento que ele gosta de comer, conduzindo, fazendo um pequeno passeio com ele. Então, meus irmãos e irmãs, somos esses discípulos de hoje. E o reino de Deus só pode se realizar se a gente viver tentando de viver unido em casa, um pouco distante da bebida quando ela atrapalha a boa convivência do lar, nunca maltratando, irmãs e irmãos, os animais da gente. E se algum tiver um ferimento, uma doença, a gente saber cuidar como se cuidasse de uma pessoa também, porque eles sentem, e o zelo ajuda eles a se recuperarem. Então, meus irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por esse 6º ano que vocês saem de suas casas, sabe Deus que hora, e que na certa vocês têm esse momento da Sagrada Liturgia, do nosso encontro com Deus, como o mais importante do dia. Não é que a cavalgada, não é que o almoço juntos, não é que as conversas, tudo não sejam importantes. Tudo tem o seu valor e tudo tem o seu espaço. Mas certamente, meus irmãos e irmãs, nos encontrarmos diante do altar de Deus, na certa, é o momento mais importante para nós todos. Por isso, irmãs e irmãos, vamos colocar no altar, nas nossas orações, tudo que Deus vai realizando de bom em nós, e pedindo que a vocação que Ele deu para vocês e para nós todos se multiplique cada vez mais, e cada vez mais Deus faça esse reino de Deus estar presente em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos então a nossa fé. Sei que vocês rezam todos os dias, sozinho, na sua casa, enquanto trabalha, mas a oração comunitária é muito mais forte, é muito mais potente diante do nosso Deus. Então, quem puder, erga novamente seu chapéu, sua mão, e professemos essa fé que Deus botou no nosso coração, essa fé que dia e noite está diante de Deus, e que quando a gente chegar lá, como algumas irmãs e irmãos já chegaram, essa fé nas suas obras estará esperando por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Após cada prece, digamos: escutai-nos, Senhor. Escutai-nos, Senhor. Coração de Jesus, aqui estamos os vaqueiros caminhados e amigos. Desperte em cada um o sentimento de consciência para cuidar e trabalhar com a terra e respeitando as leis da natureza. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, Senhor. Por todos nós, para que vivamos o compromisso cristão durante toda a nossa vida, como nos ensina o Sagrado Coração de Jesus. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, Senhor. Coração de Jesus, ilumine os vaqueiros para que valorizem os produtos que tiram da roça, para não ir buscar na cidade comidas industrializadas. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, Senhor. Coração de Jesus, faça a nossa família no espaço de amor e paz. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, Senhor. Por todos vocês aqui reunidos, os que se aproximaram mais do altar, os que ficaram um pouco mais distantes, não sei porquê, os que ficaram com seus animais tranquilos, como estão. Tem um cachorro aqui na frente do altar, que desde o começo da missa está tão tranquilo na sombra do cavalo. Isso é um exemplo, irmãs e irmãos, para nós todos, como a natureza está associada, como ela se quer bem, como ela não é repulsiva, não é excludente. Então, por nós todos, irmãos, para que cada vez mais cresça a fé e o amor de Deus nos nossos corações, e o nosso amor uns pelos outros, pela natureza, pelo nosso roçado, pela partilha, rezemos. Escutai-nos, Senhor. Ouvi, ó Deus Pai misericordioso, todas as preces e súplicas que estão em nossos corações, e atendei-nos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então nós continuamos a nossa liturgia, agora oferecendo a Deus nosso Senhor tudo, os sentimentos da gente, os pensamentos da gente, a caminhada de casa para cá, esse dia todo, toda a estrutura que foi criada aqui na cidade para acolhê-los, quantas reuniões aconteceram para preparar nos mínimos detalhes cada coisa desta manhã, a preparação da liturgia, o grupo que está aqui no altar ajudando a gente a rezar, seus familiares que vieram e os que não puderam vir. Vamos, meus irmãos e irmãs, com mais um gesto de erguer nossas mãos e erguer o nosso chapéu para Deus. Digam depois de mim: te oferecemos, Senhor. Te oferecemos, Senhor. Te oferecemos, Senhor. Te oferecemos, Senhor. Te oferecemos, Senhor, Deus da vida. Te oferecemos, Senhor. Nesta mesa da Irmandade, a nossa comunidade se oferece a Ti, Senhor. Nosso sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta, Te entregamos com amor.
novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Neste pão Te oferecemos os mutirões que fazemos a partir da produção. Neste vinho a alegria que floresce a cada dia dentro de nossa união. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Nesta Bíblia Bem aberta encontramos a luz certa para que te oferecer. reúne teu povo Na busca de um mundo novo onde os pobres vão viver. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Nosso coração inteiro, Deus humano e companheiro, deixamos no teu altar. Nosso canto e a memória do martírio da vitória, nós trazemos pra te dar. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Nesta mesa da Irmandade, a nossa comunidade se oferece a ti, Senhor. nosso sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta, Te entregamos com amor. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Segue o momento do ofertório, as pessoas estão recolhendo o que generosamente vocês estão oferecendo. Era um momento ao qual o Luzinon se dedicava com muita atenção, distribuía os envelopes com antecedência e era uma das ofertas quantitativamente mais generosas da festa do padroeiro. Teve uma queda significativa no ano passado, mas na certa a gente está recuperando um pouquinho isso, irmãs e irmãos, para ajudar no sustento das atividades dessa igreja, que com muitas falhas tenta de ser essa mãe que os acompanha a cada dia nas suas alegrias, nas suas tristezas. Orai, irmãs e irmãos, para que a presença nossa e de nossas famílias, em manhã tão festiva, acolhendo a cultura expressa pelos vaqueiros, pela roça, pela nossa vida, pela nossa relação com a terra, que tudo isso seja aceito por Deus Pai de amor e misericórdia. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei todas nós e todos nós, ó Pai, vaqueiras e vaqueiros e as pessoas que estão aqui lhes apoiando nesta celebração. Acolhei as nossas vidas e apresentai a Deus, rogando para que a sua santa mão esteja sempre estendida sobre nós,
em todos os momentos da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é um dever, ou nem é um dever. É uma devoção que nós cumprimos com muita alegria. Reunidos e reunidos, vos louvar e vos bendizer. E então nós juntamos a nossa voz, a voz dos anjos e dos santos, que pela terra inteira proclama vossos louvores, para cantar alegremente. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ó Deus do universo, Deus nosso Criador. Ó Deus do universo, Deus nosso Criador. No céu, na terra, brilha o esplendor. No céu, na terra, brilha o esplendor Da tua imensa glória, ó Deus nosso Senhor. da tua imensa glória, ó Deus nosso Senhor. Hosana, 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 Salvador. Hosana, 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 Salvador. Ó, vem nos consolar no teu imenso amor. Ó, vem nos consolar com teu imenso amor. Ó, vem nos alegrar no teu imenso amor. Ó, vem nos alegrar no teu imenso amor. Vem nos santificar no teu imenso amor. Vem nos santificar em teu imenso amor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas nossas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que elas se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, aê. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, aê. Estando Jesus para morrer por amor a nós todos, reunidos com os seus discípulos para aquela última ceia, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, aê. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Aê. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo,
Sejamos reunidas e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Aê. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Aê. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que está reunida aqui nesse instante e que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, o Bispo diocesano Ailton, e todos nós que em torno deste altar buscamos, celebramos e pedimos a Deus a graça de cada vez mais cuidar das boas relações entre nós e das nossas relações com a natureza, porque esse é o caminho bom que Deus quer que nós caminhemos por ele. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Aê. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Aê. Lembrai-vos das nossas irmãs e dos nossos irmãos que partiram desta vida e cujos nomes foram lidos no começo dessa missa. Acolhei a todas e a todos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Aê. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Aê. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós que estamos em torno deste altar e dai-nos a infinita graça de a gente participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Aê. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Aê. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai de amor e misericórdia, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, com a mesma fé que nos concentrou aqui desde o começo dessa liturgia, nós vamos dizer que Deus, nosso Senhor, é nosso Pai, o grande cuidador nosso, de tudo que temos, de tudo que somos e de tudo que almejamos ser, sempre movidos pelo Espírito de Deus. Então ergam sua mão, as pessoas que estiverem sentadas e puderem ficar de pé um instantinho, ficam e a gente reza como Jesus rezava ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Rezemos, irmãs e irmãos, pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor, irmãs e irmãos, esteja sempre com nós todos. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes irmãs, felizes irmãos, somos nós que participamos dessa missa do começo ao final. E estamos no nosso coração, minimamente preparados e preparadas para comungar do corpo do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos faz irmãs e irmãos, que nos reúne para escutar o nosso Deus e acolher do Espírito todos os dons, para a gente cuidar bem da Mãe Natureza, de tudo que gera vida com maior qualidade do nosso meio. Rezemos então, irmãos. Senhor, eu não sou Digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, meus irmãos e irmãs, as pessoas que participaram da missa aqui à minha esquerda, então vai ter uma pessoa que vai distribuir a Eucaristia aqui ao lado. Nós vamos comungar nesta manhã somente com a espécie do pão, mas nele, de forma implícita, está contida todo o sacramento do corpo e sangue do Senhor. E os vaqueiros e vaqueiras que forem comungar, penso que talvez fique difícil descer do cavalo e tal, vocês dão um sinalzinho, a pessoa vai lá, da comunhão, chapéu, tiraram para a Mãe de Jesus, tira para o Jesus que a gente vai comungar também, e a gente canta. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Nosso Deus se fez presente e a terra de repente se torna céu. Comungar é tornar
esta terra onde vivemos aqui. Torna-se irmão da água, da cor do fruto que acalma, a fome que hoje não permite o irmão sorrir. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. É viver lembrando sempre dos companheiros ausentes, dos que hoje são sementes no chão. É olhar-se frente a frente, sem ódio nem falsamente, é afirmar sinceramente: sou teu irmão. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. É fazer-se solidário aos sem terra e sem salário, sem razão presidiários na dor. É provar na novidade, na mais pura liberdade, de uma nova humanidade, de paz e amor. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. É firmar um compromisso com poder feito serviço, pois Cristo sempre fez isso, irmão. A honra do Pai Divino não é tanto culto hino, é vida é nosso destino, é libertação. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Aqui no fundo da caatinga tem missa e oração. Vaqueiro Deus e o sertão estão em tempo de comunhão, partição, união, a ação e o serviço são a nossa comunhão, partição, união, a ação e o serviço são a nossa comunhão.
Oremos ao nosso Deus, irmãos e irmãos. Graças vos damos, Deus Pai misericordioso, por o Senhor nos reunir aqui nesta manhã, vindos de tantos lugares, com a mesma fé no nosso coração, com a mesma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pessoa íntima da Santíssima Trindade, no seu terceiro dia de festa. Nós vos louvamos, vos bendizemos e pedimos que a mão do Pai amado, com tudo o que ela significa, todo dia cubra com a sua sombra nossas famílias, nossas vidas, nossos lares, o trabalho que com dignidade fazemos para sobreviver honestamente a cada dia. Que o Senhor guie, proteja e anime nossas famílias e o que há de melhor na cultura dos vaqueiros e vaqueiras, das roceiras e dos roceiros, no nosso semiárido nordestino e particularmente aqui da região. E o Senhor nos dê, pelo suor do nosso rosto, o alimento de que precisamos e a paz necessária para cada dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lembramos a vocês todos e todas a programação da nossa festa, que à noite continua com a celebração da missa novena, também dedicada às vaqueiras e os vaqueiros. Esperamos encontrá-los, muitos ou alguns de vocês, na praça à noite, para a gente continuar rezando e pedindo a Deus a sua graça. E sobre nós todos que estivemos aqui reunidos nessa manhã, e ainda vamos continuar, para que tudo decorra nas ruas da cidade e também no balneário, lugar sagrado da refeição. Tudo é sagrado nesta manhã, meus irmãos e irmãs. Por isso não deve se misturar com bebida, com qualquer discordância, com nada disso tem valor para nós nessa manhã, porque é o Senhor que nos trouxe para beber, para fazer outras coisas. A gente terá muito tempo durante o ano todinho, de modo que não estraguemos por nada o bom êxito dessa nossa festa até aqui. Que tudo transcorra na paz, no respeito, que seja um momento de encontro, de atualizar as conversas e de se alegrar pelo Deus vivo que nos deu inclusive uma manhã mais fria. Vocês percebem que os outros dias eram tão quentes e hoje, sobretudo de meia hora para cá, as nuvens encobriram o sol e está protegendo melhor a nós e aos nossos animais. Então que Deus misericordioso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre em nosso meio. Graças a Deus. Águas belas de límpidas fontes que refletem do céu clarão. Essa luz que ilumina e aquece, vem de Cristo do seu coração. Essa luz que ilumina e aquece, vem de Cristo do seu coração. Coração de Jesus sacrosanto, deste povo és guia e pastor.
nasci.